Abra sua Bíblia comigo em 1 João, capítulo 4, versículo 19. Que o Espírito Santo nessa noite nos ajude, nos instrua, que o Espírito de Deus nos traga clareza do que Ele quer nos comunicar, do que Ele quer nos instruir. Amém? 1 João, capítulo 4, verso 19. Amém? Será que Deus se arrepende? Será que Deus se arrepende de alguma coisa? Você já se perguntou isso? Será que Deus faz alguma coisa errada? Será que Deus em algum momento desejou voltar atrás daquilo que Ele tinha prometido, daquilo que Ele falou? Será que Deus em algum momento desejou não ter prometido algo para alguém? Será que você já se arrependeu de alguma coisa na sua vida? Agora a pergunta ficou mais fácil, né? Talvez você se arrependeu de alguma coisa no dia de hoje. Você se arrependeu de algo que você fez hoje. Talvez você se arrependeu de uma escolha equivocada. Talvez você se arrependeu de uma compra na internet. Quem aqui nunca comprou nesses sites da China e se surpreendeu com a qualidade do produto? No anúncio ele é bonito, mas quando chega você fala, poxa, mas é só isso? Nem funciona direito. Nós nos arrependemos constantemente com escolhas erradas, com compras, com produtos, com pessoas. Nós nos arrependemos de palavras que falamos. Nós nos arrependemos, mas mesmo arrependidos, nós ainda continuamos fazendo coisas que vão nos levar novamente para futuros arrependimentos. Então, o arrependimento, muitas vezes na nossa vida, ele não é um arrependimento, ele pode ser um remorso. Porque o remorso ele tem a ver com o meu ego. E o arrependimento tem a ver com a própria ação de Deus na minha vida, promovendo o quê? O reconhecimento de que a minha vida está em frangalhos. Remorso tem a ver com o meu ego. Poxa, eu senti que eu fui enganado. Isso foi um remorso, não foi um arrependimento. E eu pergunto para vocês nessa noite, mais uma vez, Deus se arrepende? Sim ou não? Será que Deus não se arrepende? 1 João, capítulo 4, verso 19, nos diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quem nos amou primeiro? Deus. E como Ele nos amou primeiro? Entregando o Seu Filho por nós. Na sua jornada cristã, quem sempre vai tomar a iniciativa é Deus. Na nossa caminhada cristã, Deus sempre toma a iniciativa. Por isso que o apóstolo João está descrevendo, ei, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então o que nós fazemos nada mais é do que correspondência a algo que o próprio Deus fez primeiro. Estar aqui neste culto dominical tem a ver com o fato de que nós amamos ao Senhor, amém? Quem ama o Senhor? Levanta a sua mão. Isso, levanta a mão, vamos interagir. Daqui a pouco eu vou falar assim, vire para o irmão do seu lado, tá bom? Tudo bem que não tem tantos irmãos, mas dá para a gente olhar uns para os outros aqui. Mas, tudo aquilo que nós estamos fazendo neste culto tem a ver com o fato de Deus nos amar primeiro. Então, o que o apóstolo João está nos escrevendo é que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, o que nós fazemos nada mais é do que correspondência. Então, na sua jornada cristã, quem sempre toma a iniciativa será Deus e nunca você. Você simplesmente corresponde. Mas, muitas vezes, nós não conseguimos corresponder na mesma eficácia ou na mesma intensidade do que Deus. Por quê? Porque muitas vezes nós nos arrependemos. Eu me comprometo com determinadas coisas, mas eu me arrependo do meu comprometimento. Mas por que eu me arrependo do meu comprometimento? Porque talvez eu não entendi a medida do amor de Deus que foi revelado a mim por meio de Cristo Jesus.
Então, se por acaso você não corresponde à iniciativa de Deus ou ao agir de Deus, será que Deus ficaria ou ficará de mãos e pés amarrados? Se tudo que nós fazemos é correspondência àquilo que Deus fez por nós, estamos juntos? Se em algum momento você não corresponder, será que Deus deixou de ser Deus ou será que Deus vai ficar com as mãos e os pés amarrados na história e não vai fazer mais nada porque você não está correspondendo? Sim ou não? Não, Ele continua sendo Deus. E por esse motivo nós precisamos admitir duas coisas nessa noite. A primeira coisa que nós precisamos admitir é que as três pessoas da Trindade, elas sempre serão pessoas distintas eternamente e terão comunhão entre si e elas se completam. Então, Deus se arrepende? Deus não se arrepende. Mas daqui a pouquinho vocês vão ver que Deus, em algum momento nas Escrituras, Ele diz que se arrependeu de ter criado o homem. Então já acende uma luzinha amarela na minha mente. Poxa, se Ele não se arrepende, como que a Bíblia está dizendo que Ele se arrepende? Mas nós precisamos primeiramente construir e admitir dentro de nós que existe uma comunhão plena entre as três pessoas da Trindade. Existe uma distinção entre essas três pessoas. E essas três pessoas, elas têm comunhão íntima, elas se completam. Por isso que o fato de você não corresponder àquilo que Deus está fazendo ou falando, não vai diminuir aquilo que Deus tem para fazer na história. Se você não corresponde, Deus continua sendo Deus e Ele continua fazendo o que Ele quer fazer. Por quê? Porque o seu propósito, os seus desígnios são maiores do que a nossa própria correspondência. Mas o que o apóstolo João está nos dizendo é que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, o que nós fazemos nada mais é do que a correspondência ao amor de Deus por nós. Então, a primeira coisa que você precisa admitir é que existem três pessoas na Trindade. Essas três pessoas são três pessoas distintas, porém, elas têm comunhão, elas se completam de forma mútua. Então, a obra vai ser completa, vai ser contínua, por meio do quê? Dessa comunhão existente na Trindade. E a segunda coisa que nós precisamos admitir nessa noite é que os decretos de Deus sempre vão revelar o seu propósito. Existem três pessoas na Trindade, três pessoas distintas, essas três pessoas se completam, essas três pessoas têm comunhão, amém? E quando nós falamos sobre essas três pessoas, nós falamos sobre o Pai, sobre o Filho e sobre o Espírito. O Pai é aquele que dá origem a tudo, Ele é o Criador. O Filho tem a ver com aquele que expressa e revela a vontade do Pai. E o Espírito é aquele que executa. Então, se nós começarmos a admitir que Deus ele é perfeito, Ele é pleno em comunhão nessas três pessoas, e são três pessoas distintas, nós não podemos, talvez, gastar tempo tentando desmembrar a atuação dessas três pessoas, mas precisamos entender um só Deus, sendo três pessoas agindo de forma distinta. Se você tentar desmembrar isso, talvez você vai diminuir uma dessas três pessoas. E talvez você vai ter uma visão capenga de quem é Deus. E se você entende que essas três pessoas, elas se completam e elas têm comunhão, você vai entender que Deus tem um propósito, e esse propósito sempre se cumpre por meio dos seus decretos. Porque o Pai é quem dá origem a tudo. O Filho é aquele que expressa e revela a vontade do Pai. E o Espírito é aquele que executa. E onde que nós entramos nisso? Nós entramos simplesmente na correspondência em reconhecer o amor de Deus por mim e por você. Nós não entramos no sentido de sermos essenciais, por isso que Deus não fica de mãos e pés amarrados quando nós não correspondemos. Mas a sua obra continua sendo executada, o seu propósito continua sendo executado. E o seu propósito sempre é executado por meio dos seus decretos. Então, nós muitas vezes não entendemos ao longo da história das Escrituras atuações de Deus executando juízos sobre a terra. Nós não entendemos os juízes de Deus porque nós não conhecemos os seus decretos e muito menos fazemos distinção dessas três pessoas da Trindade. E quando nós falamos sobre essas três pessoas da Trindade, existe algo inegociável nessas três pessoas da Trindade,
que é a santidade e a justiça. O Pai, o Filho e o Espírito são a revelação da santidade e da justiça de Deus. Por isso que quando Deus decreta juízos, o decreto de juízos tem a ver com uma atuação de Deus para o cumprimento do seu propósito. E quem aqui nunca leu no Antigo Testamento quando Deus fala para matar todas as pessoas de uma cidade? Quem aqui nunca questionou, talvez, o caráter de Deus lendo essas coisas? Poxa, mas Deus está parecendo tão carrasco. E aí entra aquilo que eu falei para vocês. Nós tentamos fazer uma distinção entre as três pessoas da Trindade, que é um Deus. E nós começamos a olhar para Cristo, a figura de Deus no Novo Testamento, na Nova Aliança, e nós começamos a achar Cristo muito mais legal do que o Deus que deu a origem de todas as coisas no Antigo Testamento. E aí parece que Jesus é um Deus mais calminho. Mas precisamos entender que são três pessoas em um só Deus. E existe uma natureza neste Deus que nos ama e que nós servimos, que é inegociável, que é a natureza da sua santidade, da sua justiça. Por isso que Deus sempre vai manifestar juízo sobre a face da terra. Porque a manifestação de juízos tem a ver com decretos que ele estabelece, e os seus decretos conduzem a humanidade para o cumprimento do seu propósito. Então, aquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje tem a ver com um decreto de Deus. É bom? Não sei. É ruim? Não sei. Mas eu preciso me tornar consciente que o que eu estou vivendo é um decreto de Deus, e esse decreto me conduz a um propósito, que é experimentar da sua bondade. Na Trindade, que se opõe fortemente contra a iniquidade, se revela a expressão de juízo de Deus. Então, sempre vai existir essa natureza inegociável dentro da Trindade. Sempre vai existir essa natureza inegociável na essência de quem é Deus. Essa essência, essa natureza da santidade e da justiça. E a santidade e a justiça de Deus sempre vai se opor fortemente contra qualquer expressão de iniquidade. Por isso a necessidade de juízos e castigos de Deus ao longo de toda a história da humanidade. Por quê? Porque um Deus que é santo e que é justo não comunga com aquilo que é iníquo. Por isso que Deus fala, mate, extermine. Por isso que Deus decreta determinadas coisas para que haja um cumprimento de um propósito. Estamos juntos? Estão entendendo, queridos, que muitas vezes coisas que nós não conseguimos conceber, Deus concebe. Por quê? Porque nós temos uma visão fragmentada da situação. Mas Deus, quando vê, Ele vê um todo, Ele vê amplo. Ele vê toda a história. Então, ao mesmo tempo que existe dentro de Deus essa essência, essa natureza inegociável de santidade e justiça, existe também essa essência de misericórdia e compaixão. Porque ao mesmo tempo que Ele quer executar justiça e juízo de mate tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que tem influência do pecado, extermine, Ele é o mesmo Deus que entrega o seu Filho como atitude e gesto de amor para que haja redenção sobre a humanidade. Amém? Então, Deus usa decretos para cumprir um propósito. Amém? Guarde isso. Nós precisamos admitir essas coisas nessa noite. Deus, Ele é três pessoas, mas ao mesmo tempo é um. Ele é pleno na sua comunhão. Segunda coisa que nós precisamos entender nessa noite e guardar dentro do nosso coração é que os decretos de Deus sempre vão revelar o seu propósito. Tudo aquilo que Deus está fazendo ao longo da história da humanidade tem a ver com a revelação do seu propósito. E algumas semanas atrás, nós conversamos um pouco, falamos um pouco sobre os atributos de Deus, ou sobre a imutabilidade de Deus. Lembram disso? Junto com o nosso irmão, Eduardo Albano. Deus não muda. Mas entendemos que Deus não muda. Mas será que Deus não se arrepende? Porque por meio dos decretos, Ele estabelece o seu propósito, amém? E o que são os decretos? São as circunstâncias e situações ao longo da vida. Então, Deus estabelece decretos para que haja o cumprimento de um propósito. E se entendemos algumas semanas atrás que Deus é imutável, será que Deus se arrepende?
Abra comigo em Êxodo, capítulo 32. Êxodo, capítulo 32. A partir do verso 9. Amém? Diz assim: o Senhor disse a Moisés: tenho observado este povo e vi que é um povo muito obstinado. Agora deixe-me para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua, e farei de ti uma grande nação. Versículo 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor Deus: ó Senhor, por que a tua ira se acende contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com mão forte? Versículo 13. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo jurastes, dizendo: multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas do céu, e darei toda esta terra que tenho falado a eles. Tomarão posse dela para sempre. E o Senhor se arrependeu do castigo que dissera que traria sobre o povo. Opa! Deus se arrepende, sim ou não? Mais ou menos agora, né? Porque se eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus e que não existe erro na Bíblia, então, peraí, a Bíblia está dizendo que Deus se arrependeu de algo que ele havia prometido para o povo, correto? Isaías, capítulo 38 também, versículo 1, vai nos falar sobre a história de um rei chamado Ezequias. E esse rei estava numa vida toda desordenada. E aí Deus também chegou e falou para ele assim: ei, você vai morrer. E aí esse homem se arrepende dos seus erros, e Deus acrescenta a ele mais 15 anos de vida, para que ele colocasse toda a sua casa em ordem, ok? Então, mais uma vez, será que Deus muda de ideia? Porque Deus chegou e se apresentou para Ezequias dizendo: ei, eu vou te matar. Mas aí, por meio da oração, Deus meio que mudou de ideia. Parecendo que Deus é meio que bipolar, né? Dupla personalidade. Uma hora ele quer, outra hora ele não quer. É tipo a gente, às vezes a gente fala assim: Deus me falou. Aí Deus disse, daqui 2, 3 dias, Deus disse o que ele disse. Então, assim, cara, nós temos muita confusão com isso, mas Deus não. Querem um outro exemplo nas Escrituras? Gênesis capítulo 6, versículo 6. Deus se arrependeu de ter feito o homem. Gênesis capítulo 6, verso 6. Então o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. E aí, será que Deus muda, sim ou não? Será que Deus se arrepende, sim ou não? Nós usamos 3 passagens bíblicas nessa noite para entender que Deus talvez possa mudar. Mas por que ele pode mudar? Ele pode mudar os seus decretos, nunca o seu propósito. Então, diante da pecaminosidade que existia, tanto em Moisés, com o povo construindo o bezerro de ouro, quanto nós lemos em Gênesis capítulo 6, que é a corrupção do gênero humano, o pecado vindo para a humanidade, como nós lemos também em Isaías, capítulo 38, a história de Ezequias, são histórias que falam sobre o pecado da humanidade. Eu acho que nós não estamos hoje, no ano de 2021, tão diferentes desses homens. Mas os decretos de Deus mudam. E como que os decretos de Deus mudam? Por meio de homens e mulheres que podem se posicionar no lugar da oração, por meio da intercessão. Então, será que Deus realmente não se arrepende? Deus não se arrepende. E por que Deus não se arrepende? Porque Deus tem um propósito, e esse propósito sempre se cumpre por meio dos seus decretos. Deus não se arrepende, o propósito de Deus nunca muda. A mente humana, ela sempre pensa em ciclos, ela pensa em etapas, ela precisa passar por processos para entender um todo. Se você pegar uma criança hoje de 6 anos, de 10 anos, e colocá-la em uma universidade, em um curso de medicina, ela vai conseguir captar toda a mensagem e a essência daquilo que está sendo transmitido de conhecimento e informação? Não.
Por quê? Porque a mente humana, ela precisa de ciclos, ela precisa de situações para entender um todo. E por mais que os pais dessa criança talvez cheguem e falem assim, vai ser médico, hein? Você vai ser médico, você vai ser médico, você vai ser médico. Ela não passou pelos ciclos, ela pode entender o propósito, mas ela não tem revelação no todo. Então, a mente humana, ela pensa em ciclos para entender um todo. Mas quando nós falamos sobre a mente de Deus, ela enxerga toda a história da humanidade. Por isso que Deus não muda, por isso que Deus não se arrepende. Porque antes mesmo da queda de Adão, no capítulo 3 de Gênesis, o cordeiro já tinha sido imolado. Por isso que a gente precisa compreender e admitir no nosso interior nessa noite, queridos, que tudo aquilo que nós fazemos nada mais é do que uma correspondência àquilo ao qual Deus tem revelado a mim. E se eu compreendo aquilo que Deus está revelando a mim, eu me torno alguém que se entrega primeiro. Porque o apóstolo João fala que o fato de compreender que Ele nos amou primeiro faz com que eu o ame. Então, se eu compreendo isso, eu compreendo um propósito. Eu posso estar nesses ciclos, eu posso estar nessas etapas de compreender os decretos de Deus para ter uma visão ampla de um todo. É por esse motivo, queridos, que nós vamos afirmar que os decretos de Deus e a sua forma de agir diante de todas as situações vão sempre revelar o seu propósito. É claro que Deus nunca muda e nem se arrepende, mas nós vamos afirmar que todos os decretos de Deus e a sua forma de agir diante de todas as situações revelam o seu propósito. Porque eu e você precisamos de ciclos, precisamos de etapas. Deus já está vendo a nossa vida daqui a 20, 30, 50 anos. Deus sabe como será o nosso final. Nós não. Nós precisamos de ciclos e de etapas. O Senhor que nós servimos, o Deus que nós servimos, faz ou fez com que todas as coisas se tornassem conhecidas a Ele desde a antiguidade. A mente de Deus enxerga a história como um todo. A mente de Deus não é como a minha mente e a sua mente, que precisa de ciclos e de etapas para compreender um todo. Mas a mente de Deus, ela é uma mente que conhece todas as coisas desde a antiguidade. Deus conhece todas as coisas. A mente humana, ela vai precisar pensar nesses ciclos sucessivos, mas a mente de Deus tem o seu conhecimento infinito e não precisa avançar passo a passo ou etapa a etapa para ser ampliada. Deus não precisa, digamos, que seja acrescentado a Ele mais inteligência. Ele sabe de tudo. Deus tem um conhecimento pleno de todas as coisas. Nós precisamos passar pelas etapas da vida para conhecer todas as coisas. Deus conhece todas as coisas, desde a antiguidade. Ele criou todas as coisas. Eu e você precisamos passar pelos ciclos da vida para compreendermos e conhecermos as coisas. E todos os ciclos que nós passamos são decretos de Deus. O dia de hoje é 12, 11, 10. Esse negócio de feriado confunde a gente, né? Hoje, dia 10 de outubro, nós estamos passando por um período, por um decreto. Este culto é um decreto de Deus. E qual é a finalidade desse decreto? Qual é a finalidade deste culto? Nos conduzir a um propósito. E se você não faz parte desse decreto, se você não faz parte disso que Deus está ordenando nesse momento, talvez você nunca tenha uma concepção daquilo que é o propósito. Então você consegue perceber que nada na nossa vida é ocasional, nada na nossa vida é acidental, mas tudo que nós vivemos é um decreto de Deus. E qual é a finalidade do decreto? Fazer com que a minha mente e a sua mente passe por ciclos, por etapas, e esses ciclos e etapas revelem a nós um propósito. Isso faz sentido para vocês? O que nós estamos vivendo no dia de hoje, dia 10 de outubro do ano de 2021, é um decreto de Deus.
Semana passada, talvez você não soubesse que você estaria neste lugar, mas Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e onisciência, dentro do seu propósito, Ele já saberia que nós estaríamos neste lugar cultuando a Ele. E à medida que eu entendo os decretos de Deus, eu sou inserido nessa realidade do seu propósito, e eu me torno alguém, como o apóstolo João disse: ei, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu não me torno alguém à mercê das situações e dos decretos ocasionais da vida, mas eu me torno alguém que corresponde a um propósito eterno de Deus, que é revelado por meio dos decretos. É o que o apóstolo Paulo vai nos ensinar em Romanos, capítulo 8, versículo 28 ou 29, sobre todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, se você tem a concepção na sua mente, no seu coração e principalmente no seu espírito de que você foi chamado para um propósito maior do que você precisa entender que o dia que você vive, chamado hoje, é um decreto de Deus. Seja algo bom ou seja algo ruim, Deus decretou. E por meio do seu decreto, Ele nos conduz a um propósito. Estão entendendo? Os decretos de Deus, eles sempre serão para nós como sinais, como conselhos e principalmente a revelação da sabedoria de Deus. Os decretos de Deus serão sempre sinais, conselhos e principalmente uma revelação da sabedoria de Deus. Deus não está sob nenhum domínio humano, Deus não está sob nenhum outro domínio, porque Ele é o domínio sobre todas as coisas. Ele é o seu propósito, Ele é o seu decreto. Deus é maior do que qualquer coisa. Algumas semanas atrás, eu falava com vocês aqui também, e eu falei que em um retiro, uma vez, eu fiz uma pergunta. Lembram disso? Eu fiz uma pergunta para uma pessoa que estava nos instruindo no retiro, e essa pessoa estava falando sobre a existência de Deus. Eu estava falando aqui no culto também sobre a existência e usei esse exemplo. E eu lembro que eu era um adolescente, tinha uns 14, 15 anos, sei lá, e eu perguntei para essa pessoa: tudo bem, Deus criou todas as coisas, mas quem criou Deus? E às vezes são perguntas que crianças fazem, né? Poxa, Deus criou todas as coisas? Ok, tá, quem criou Deus? Ou aquelas perguntinhas bem, digamos, fraquinhas, né, no meio acadêmico, para colocar sua fé em xeque. Se Deus criou todas as coisas, Ele poderia criar uma pedra maior do que Ele mesmo? Tipo, para, né, velho? Entendeu? Deus não tem sobre Ele nenhum domínio. Ele é Deus. Não existe nada maior do que Ele. Ele não criou nada maior do que Ele, porque Ele é Deus. Por isso que Ele consegue conceber na sua mente o propósito de todas as coisas. Todas as vezes que as Escrituras falam que Deus se arrependeu, queridos, não é que Deus se arrependeu como eu e você. Eu e você nos arrependemos mediante o nosso remorso. Mas quando as Escrituras falam que Deus se arrependeu, essa atitude ou esse gesto, como nós lemos em Gênesis capítulo 6, como nós lemos em Isaías capítulo 38, como nós lemos em Êxodo capítulo 32, isso só revela a necessidade de Deus julgar a humanidade por causa do pecado. Esse arrependimento não é um arrependimento no sentido de fiz algo errado. Mas é um arrependimento, como eu falei com vocês, existe uma essência na natureza divina. E qual é essa essência? De justiça e santificação. E todas as vezes que existe algo errado sobre a terra, a justiça de Deus e a santificação não comungam com aquilo que é pecado, com aquilo que é iníquo. Mas ao mesmo tempo que Deus quer exterminar aquilo que é iniquidade, aquilo que é pecado, existe na sua essência a sua bondade e o seu perdão. Então, essas três passagens que nós lemos e que nós estamos ancorando o nosso pensamento a respeito do fato de que Deus não se arrepende, elas estão simplesmente nos mostrando que Deus precisou decretar algo ao longo da história para que houvesse um cumprimento de um propósito.
E o que ele decretou? O juízo. E qual foi o juízo? Morte. Só que todas as vezes que Deus executa juízo sobre a face da terra, nós temos duas expressões. Quando Deus executa juízo sobre a face da terra, nós temos uma expressão da sua justiça sendo manifesta na terra e, consequentemente, tudo aquilo que é iníquo, tudo aquilo que é pecado vai morrer, mas nós também temos a expressão da sua glória, que tem a ver com salvação. E eu pergunto, Deus matou toda a humanidade em Gênesis capítulo 6? Sim ou não? Ele estava arrependido, mas ele matou? Não. Ele matou todo o povo hebreu que ele havia tirado do Egito, que estava com Moisés no pé do Monte Sinai e fizeram o bezerro de ouro? Deus matou todo mundo? Sim ou não? Mas ele estava arrependido. Deus matou Ezequias quando ele se apareceu para Ezequias e falou: ei, coloque a sua casa em ordem, a sua vida em ordem. Deus matou Ezequias, sim ou não? Não. Então espera aí, se Deus decreta alguma coisa, em algum momento a situação muda e ele continua sendo Deus, ele quer nos dizer o quê? Ele conhece todo o propósito. Então, todas as vezes que as Escrituras nos falam sobre Deus se arrepender, a situação está totalmente relacionada à necessidade dele executar justiça, juízo, julgamento sobre a humanidade por causa do pecado. Nunca se trata de um desvio de propósito ou do plano de Deus sendo Deus. Ele nunca muda de ideia em relação ao seu objetivo. E qual é o objetivo de Deus? Um dos objetivos de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então Deus não criou ninguém para que ele pudesse matar essas pessoas. Mas as pessoas morrem porque é a consequência do pecado. Então todas as pessoas que morrem nos dias de hoje é porque Deus está executando juízo? Não! É a consequência da desobediência do pecado original. Só que nós precisamos entender nessa noite, queridos, os decretos de Deus nos conduz à revelação do seu propósito. Então, Deus nunca muda de ideia em relação ao seu objetivo. E qual é o objetivo? Ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E qual é o decreto que ele tem usado para que você se torne essa pessoa nos dias de hoje? Qual é o decreto que Deus tem usado? Quais são os decretos que Deus tem usado para que eu e você possamos, nessa noite, compreender que Ele nos introduziu numa realidade de um propósito maior do que nós mesmos? Não existe nada sobre Deus. Ele é maior do que tudo. Ele criou todas as coisas. Tanto no caso de Moisés, quanto no caso de Ezequias, Deus disse que enviaria juízo. E é tão interessante porque essas situações, elas permanecem atuantes nas nossas vidas até nos dias de hoje. Porque isso tem a ver com homens e mulheres que pecam. E quem aqui não peca? E se em algum momento Deus chegar, aquela igreja pentecostal, conserta a sua vida, hein, varão, porque Deus está te livrando do anjo da morte. O Xande já foi para essas vigílias aí, Já. Irmãos, prestem bastante atenção. Todos nós pecamos. Amém? Pode falar amém. Todos nós pecamos. Todos nós erramos. Só que eu preciso entender que mesmo eu errando, mesmo eu pecando, Deus é maior do que o meu próprio pecado. E a única coisa que Deus quer falar e que Ele quer comunicar por meio dos decretos, tá? E agora guarde isso e preste bastante atenção, porque Deus decreta até mesmo o pecado na sua vida. Sim, Deus decreta até mesmo o pecado na sua vida. Deus não é o autor do pecado, mas como aquele que rege todas as coisas e que tem poder sobre todas as coisas, Ele decreta. Lembram da história de Jó? Por que Satanás pôde tocar a vida de Jó? Porque Deus permitiu. Logo, Ele liberou um decreto. Então, até aquilo de mais traumático que você está vivendo nos dias de hoje, guarde isso no seu coração. Deus decretou. Amém? Amém, igreja? Deus decretou. E sabe por que Ele decretou? Porque Ele tem um propósito que é maior do que o próprio decreto. Mas o decreto são sinais e indicativos para que nós possamos compreender o seu propósito.
E tanto no caso de Moisés quanto no caso de Ezequias, o que prevaleceu aqui, o que mudou a situação, foi o fato de que corações sinceros começaram a orar. Sua vida está difícil? Você está passando por perrengue? Você está passando por dificuldade? Talvez falte um coração sincero no lugar da oração, para que Deus mude tudo isso. Talvez falte um coração sincero para que Deus mude tudo isso. No caso do arrependimento de Deus diante da criação, a expressão de arrependimento, ela nos conecta ao descontentamento diante da pecaminosidade da humanidade. E eu pergunto para vocês, será que você, no dia 10 de outubro, não produziu nenhum descontentamento em Deus? E talvez alguns decretos de coisas difíceis e ruins que você esteja vivendo não tenham a ver com o próprio Deus te conduzindo para a realidade do seu propósito? Diante das situações da nossa vida, querido, nós precisamos entender que Deus sempre agirá de modo diverso e com intervenções diferentes. Deus sempre vai intervir de modo diverso e com intervenções diferentes. Ele nunca vai fazer da mesma forma. E isso não muda quem Ele é. O fato de Deus agir de modo diverso e com intervenções diferentes não muda quem Ele é. Deus não muda os seus decretos. Deus não muda seus decretos. Isso faz com que Ele seja a origem de todas as coisas para a sua vida. Sejam essas coisas boas ou ruins. Então Deus não muda os decretos. Por isso que eu falei que até mesmo os pecados que nós cometemos, eles fazem parte dos decretos de Deus sobre a nossa vida. E pelo amor de Deus, em nome de Jesus, escreve isso no seu caderno, tatua do seu braço, tá bom? Deus não tem nele a origem do pecado. Deus não é o autor do pecado. Amém, igreja? Amém? Deus não é o autor do pecado. Mesmo Ele tendo domínio sobre o pecado, Ele não é aquele que te faz pecar. Amém? Isso são coisas diferentes. Se você achar que Deus te faz pecar, você está errado. Isso é heresia, isso é blasfêmia. Tá? Mas Deus tem o domínio. A única coisa que Deus tem a autoria, no sentido de que parte dele, como alguém que é justo e santo, é o bem. Então Deus não faz mal a ninguém. Deus só faz ações de justiça e retidão. Só que a nossa concepção de justiça, muitas vezes, é uma concepção de justiça errada e equivocada. Porque se Deus matasse Moisés e todo aquele povo que Ele tinha tirado do Egito, Deus estava sendo injusto, sim ou não? Se Deus matasse Ezequias, Deus estava sendo injusto, sim ou não? Se Deus exterminasse a humanidade em Gênesis capítulo 6, Ele estava sendo injusto, sim ou não? Não. Ele continuaria sendo Deus, Ele continuaria sendo pleno e Ele continuaria sendo resolvido na sua comunhão plena entre o Pai, o Filho e o Espírito. Então, Deus é o ordenador e não o autor dos nossos pecados. Não confunda isso. Deus não é o autor do mal, mas Ele ordena sobre o mal. Deus é o autor do bem. Amém? Então, Deus não ordena, tá? O caos sobre você. Não confunda isso. Deus não é o autor dos seus pecados. O autor dos seus pecados é você mesmo. O autor dos seus pecados é a sua alma aloprada que busca saciedade todos os dias. Isso é o autor dos seus pecados. Quando nós falamos sobre Deus mudar de ideia, ficou claro para nós que Ele não muda. Porém, algumas situações nas nossas vidas podem ser mudadas por meio da intercessão. E quando nós falamos sobre intercessão, a intercessão ela tem esse poder de mudar todas as coisas à nossa volta. Nós podemos mudar todas as coisas à nossa volta. Por mais traumático, por mais drástico, por mais difíceis que os decretos de Deus talvez sejam nos conduzindo ao seu propósito, nós podemos mudar todas as coisas. Amém?
E como que nós podemos mudar todas as coisas? Por meio da intercessão. E quando nós falamos sobre intercessão, intercessão tem a ver com súplicas, tem a ver com orações que precisam ser feitas em harmonia com a natureza da vontade divina. Então, por isso que nessa noite eu desejei construir com vocês um pouco do entendimento a respeito do que são os decretos de Deus e que todos os decretos nos conduzem à realidade do seu propósito. Porque se nos faltar um entendimento sobre o que são, quais são os decretos, ou o que é o decreto de Deus, eu começo a achar que todas as situações ruins ou de expressão de juízo de Deus sobre a minha vida tem a ver com Ele não gostar de mim, ou tem a ver com Ele mudar de ideia, ou tem a ver com Ele se arrepender. Tem coisas que não vão mudar, mesmo que você interceda muito, porque tem a ver com a finalidade e a revelação do propósito. Só que você só vai saber se elas vão mudar orando, intercedendo, suplicando. Abra comigo em Tiago, capítulo 2. Quero ler esse texto para encerrar com vocês. Tiago, capítulo 2, versículo 13. Amém? Tiago, capítulo 2, versículo 13. Porque o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus vai executar juízo sobre a terra? Vai. Deus está executando juízo sobre a terra? Sim. E por que disso? Porque isso tem a ver com seus decretos. E o que são seus decretos? Sinais, revelação da sua soberania, que te conduz a um propósito. Então, tudo aquilo que nós estamos vivendo, de coisas boas ou ruins, são decretos de Deus. Deus se agrada em executar juízo sobre a terra? Deus se agrada em ver pessoas morrendo? Deus se agrada em ver pessoas morrendo de fome nos dias de hoje? Sim ou não? Não. Mas isso é uma execução de juízo dele sobre a terra. Só que Tiago nos traz uma chave para compreendermos isso. Ele diz assim, no versículo 13: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Queridos, Deus é o primeiro a regozijar quando a misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus é o primeiro a se alegrar quando Moisés intercede pelo povo. Deus é o primeiro a se alegrar quando Ezequias reconhece o seu pecado. Deus é o primeiro a se alegrar quando a misericórdia é maior do que a execução de juízo. Então, tudo aquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje de expressão de injustiça, Deus quer acabar com isso, porque a sua santidade, a sua justiça não comunga com a iniquidade. E como que nós vamos mudar isso? Por meio da nossa intercessão. Deus muda pelo fato de um cenário de desordem e iniquidade mudar? Não. Deus se arrepende por ter criado a humanidade e estar o caos que ela está nos dias de hoje? Não. Mas Deus se regozija ou se alegra quando a misericórdia sobrepõe o seu juízo. Amém? Que o Espírito Santo de Deus os ajude nesses dias a compreender os decretos de Deus, que o Espírito Santo de Deus nesses dias nos ajude a ter clareza sobre o seu propósito e principalmente que o Espírito Santo de Deus execute em nós coragem, ousadia e fé para permanecermos firmes em dias maus. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar.